Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CocalCast, um espaço para compartilharmos ideias, histórias e reflexões sobre assuntos que nos movem e nos inspiram, temas que demonstram o nosso jeito de ser e viver Cocal. Eu sou Fernanda Mello, coordenadora de auditoria interna da Cocal, e é um prazer estar aqui com vocês. Neste episódio, nós vamos entender e desmistificar alguns pontos sobre a auditoria interna e qual a sua contribuição para os negócios da Cocal. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, estou aqui com o Rafael Parrão Acardo, o gerente executivo de auditoria interna, compliance, gestão de riscos e controles internos da Cocal. E já que aqui no CocalCast são os nossos convidados que se apresentam, quero dar boas-vindas ao Rafael. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Fernanda, é muito bom estar aqui com você, compartilhar esse conhecimento, sobre a auditoria interna. A auditoria como um dos principais instrumentos, da governança corporativa. E é uma jornada de transformação que nós temos passado juntos na Cocal, e uma jornada de muito sucesso, e que tem muito pela frente, muitos desafios. E diante desses desafios, é importante que a gente traga aí alguns conceitos, traga algumas ideias, do que é a profissão da auditoria interna, como ela atua e como de fato ela agrega valor ao negócio. Então é um prazer, estou à disposição. Rafael, para iniciarmos, você poderia nos explicar o que é auditoria interna e para que ela é utilizada? Bom, vamos lá. A auditoria interna, ela tem como principal objetivo, a sua independência, e dentro da sua independência ela presta esse tipo de serviço de asseguração, de avaliação sobre todos os ambientes da organização. Ao final, ela também contribui com recomendações mais objetivas, para que com essas recomendações ela possa promover no ambiente, seja ele na Cocal ou qualquer outro ambiente, as melhorias em processo e traz também a inovação. E como a auditoria interna contribui na identificação e mitigação de riscos não financeiros, como de imagem, por exemplo? Bom, dentro de uma organização há diversos tipos de riscos, que são categorizados, e uma auditoria baseada em riscos, ela avalia não somente os financeiros, mas também aqueles que não são financeiros, mas que ao final eles podem trazer esses impactos financeiros. Então, dentro de um plano anual de auditoria, nós damos essa capilaridade para que todos os riscos, e processos sejam avaliados, e dentro dessa avaliação que a gente possa levar esse conforto, se estamos ou não bem preparados em relação a esses riscos, dentro dessas avaliações mais objetivas e independentes. Beleza. E quais são os principais benefícios que a auditoria interna traz para a Cocal em termos de eficiência operacional e otimização de recursos? A auditoria interna, ela não só tem essa responsabilidade, esse papel sobre os riscos residuais da organização através dessas avaliações, mas também da contribuição com recomendações objetivas. Essas recomendações, elas visam basicamente essa melhoria contínua de nossos processos, e elas servem como um bom instrumento de gestão na promoção dessa melhoria contínua e na asseguração, no conforto, na segurança para a nossa liderança. Legal. E como que ela auxilia na avaliação e aprimoramento dos processos de governança corporativa na Cocal? Então, a governança corporativa, o próprio IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele traz que é o meio como as organizações elas são dirigidas, são controladas, em toda a relação entre sócios, conselho, diretoria, e os órgãos de fiscalização e controle. A auditoria está inserida como um órgão de fiscalização e controle. Então, ela tem esse papel fundamental, de fiscalizar, de opinar sobre esse ambiente de controle, dadas as incertezas do negócio, que são os riscos que nós temos do negócio. E uma vez que ela traz esse esclarecimento de como que está a preparação desse ambiente, ela traz as recomendações e as oportunidades de melhoria. Então, ela é mais um instrumento da governança corporativa dentro de uma estratégia ESG, como a gente tem na Cocal. Sim, e por sem estar absorta no processo ali, já traz esse olhar bem independente, que às vezes a gente não consegue identificar. Exatamente. De uma maneira muito objetiva e independente,
né, ela traz esse esclarecimento. Então, ela se apoia principalmente naqueles 4 principais pilares da governança corporativa, que é a parte da transparência, a prestação de contas, a responsabilidade corporativa e a equidade. Beleza. E quais são os principais indicadores de desempenho utilizados pela auditoria para avaliar a eficácia dos controles internos da Cocal? Então, quando a gente olha para o ambiente de controle, né, essa eficácia ela é avaliada com base, primeiramente, nos riscos. Então, observa-se o quê? Dentro de um escopo de auditoria, né? Qual que é a representação daquele escopo, né, no budget, né, no orçamento da organização. Então, nós trazemos o quê? A visão geral do que a gente está auditando, do nosso escopo. Diante dessa representatividade, a gente faz a análise de quais são os riscos inerentes daqueles processos. E após esse tipo de análise, a gente avalia esse ambiente de controle. E o ambiente de controle, a gente faz os devidos julgamentos, né, e através de testes também, nós afirmamos isso, se esse ambiente de controle é maduro o suficiente diante desses riscos. Então, nós avaliamos, por exemplo, no ambiente de controle, se é um ambiente que ele está mais para o lado informal ou se ele está mais para o lado otimizado. Então, quanto mais informal o ambiente de controle, maior é a necessidade da gente testar esse risco residual. Então, eu tenho lá um aspecto de vulnerabilidade que, de fato, ele precisa ser melhor investigado e esclarecido para a organização se aquele aspecto ele pode trazer uma potencial situação de crise. E aí, à medida que eu faço esse diagnóstico, que é o core, né, das atividades da auditoria interna, eu tenho condições também de recomendar oportunidades de melhoria, que aí cabe à administração observar essas oportunidades diante, é claro, da alocação de recursos, de orçamento, né, esperado para aquelas atividades, decidir se aquilo será implementado ou não, porque existe esse apetite ao risco. Ninguém ganha dinheiro se não tomar uma certa dose de riscos. Né? É como a gente fala, poxa, eu vou ganhar dinheiro somente investindo em poupança? Né? Eu tenho que me aventurar em outros títulos, em outros papéis, para que, através daquela oportunidade, mesmo que tenha um risco inerente, eu consiga, né, ganhar essas oportunidades. Então, por isso que cabe à administração avaliar, diante do diagnóstico e da recomendação dada pela auditoria interna, até onde faz sentido. Qual que é o risco residual que ela gostaria de conviver. Quanto menos apetite, mais controle ela vai ter que colocar, mais recurso ela vai ter que aportar. Então é dessa forma que a auditoria consegue contribuir nessa cadeia de valor, nesses processos, nesse ambiente de controles. Esse eu acho um aspecto importante de desmistificar também, nesse sentido de que a auditoria traz que não pode ter risco, e não é isso, né, que na verdade que a gente propõe, e sim que as coisas estejam esclarecidas, né? É isso, dentro do combinado. Porque a gente sempre, às vezes a gente escuta, né, como se fosse o risco um aspecto negativo. Sim. Mas na verdade, até numa matéria, uma vez eu escutei, né, risco e oportunidade são irmãos siameses. Então, a partir do momento que você opta por um caminho, você assume todos os riscos daquele caminho. Sim. Né? Eu vou para a praia, então eu tenho diversos riscos para chegar bem na praia. Mas o meu objetivo, né, é chegar lá. Então, se eu tenho conhecimento, que é a percepção de risco, do que pode acontecer de errado, ou seja, sobre essas incertezas, eu consigo me planejar. Então, no conceito de gerenciamento de riscos, e é o que eu trago também na auditoria interna, não é essa aversão a risco zero, mas é saber gerenciar. A gente não torce para dar errado, mas caso aconteça alguma situação de crise, que a gente possa estar preparado. Então, a auditoria ela atua nesse modelo mais preventivo de ter a correta percepção de risco e avaliar em que ambiente eu estou jogando. Sim, beleza. E como que ela colabora na identificação de oportunidade de melhoria nos processos e operações? Você até já falou um pouquinho, mas um pouquinho mais de detalhe. Na asseguração, ok, é um papel mais independente, né? A auditoria interna ela tem essa característica, né? Ela, é claro que demanda muito mais esforços, né, no diagnóstico, na asseguração,
na análise do que fazemos do que no aspecto consultivo. Mas é essencial que a auditoria não perca essa característica consultiva. Isso é permitido sem perder a independência. Então, o aspecto consultivo já que eu tenho um bom conhecimento, né, uma boa percepção dos riscos inerentes a qualquer negócio, a qualquer processo, a qualquer atividade, então eu tenho condições de recomendar a administração. Agora, é claro que eu não assumo o dever, a responsabilidade da administração na tomada dessa decisão. Apenas eu contribuo, né, dando um caminho. E aí é por isso que a gente separa um pouco essas funções da auditoria interna, para não perder a independência, para as funções mais consultivas. Sim, e essa característica de ser impositivo, né? Não há também essa característica. Beleza. E, Rafa, qual que é a relação entre a auditoria interna e a gestão de crises dentro da Cocal? Uma gestão de crises, né? Quando a gente observa, seja no nosso negócio ou em qualquer outro negócio, a gente está suscetível a diversos tipos de riscos e diversos deles, eles podem trazer ali eventos de crise para o nosso negócio. Então, há necessidade da gente se utilizar, numa situação de crise, de bons instrumentos para que eu possa minimizar ao máximo o impacto, as consequências de uma crise instaurada. Agora, a auditoria interna, nesse aspecto, ela vem de uma maneira mais preventiva. Ou seja, é uma maneira que a gente, né, um meio de trabalho para que a gente consiga diagnosticar quais são os riscos e que podem se transformar numa situação de crise. Então, nós antecipamos esses eventos de incerteza, estudamos o quão preparado nós estamos, seja para uma mitigação, para que de fato não aconteça, ou caso aconteça, que a gente tenha uma rápida resposta. E esse tipo de avaliação independente é o que a gente oferece para a administração. E aí sim, com a tomada de decisão, a gente mitiga bem esses eventos, essas situações de crise, ou responde de maneira muito mais eficiente, né, se o evento ocorre. Sim, beleza. E como que a auditoria interna se mantém atualizada em relação às melhores práticas e tendências do setor para garantir a sua relevância e eficácia também na Cocal? Eu costumo dizer que um bom gestor ele precisa ser um bom auditor. Então, ele precisa conhecer, né? O auditor ele precisa conhecer muito do negócio. E ele precisa conhecer não só essas particularidades de como funciona o negócio, mas a dimensão disso. Por isso que em cada escopo, a gente inclusive elabora nossas visões gerais para a gente ter uma percepção melhor desse risco e o quão relevante é aquele ambiente. Né? Às vezes é uma situação de risco que parece ser super importante para nós, mas às vezes ele é muito pequeno diante de um escopo maior que isso, diante de um orçamento maior que isso. Então, esse tipo de percepção, ele é trazido através de conhecimentos que a gente precisa adquirir do negócio. E onde que a gente busca isso? Né? A gente correr lado a lado com o planejamento estratégico, a gente está inserido no planejamento estratégico, inserido nos principais projetos da organização, ter a participação dos diversos fóruns, workshops que a gente tem sobre o setor, que trate dos diversos temas. A gente tem que ter um conhecimento muito amplo, né? Somos generalistas enquanto auditores, então a gente precisa estar conectado em todos os aspectos. Não somos especialistas a ponto de descer lá no detalhe do detalhe de alguns assuntos técnicos, mas a gente tem condições de falar sobre todos eles. E a depender do nosso escopo, a gente desce mais ou menos. E além desse conhecimento de negócio, que é importantíssimo, técnicas de auditoria. E aí a gente consegue nos principais fóruns, em trocas de experiência com outras usinas, com outros players de mercado, outras empresas que também trazem técnicas interessantes. E essa troca de conhecimento é o que faz com que o auditor se enriqueça de conhecimento, se enriqueça de informação para promover um bom trabalho. Sim. É um aprendizado constante, né? Não tem como. Constante. Sim.
Muito legal. E como que a auditoria interna promove colaboração e comunicação eficaz entre as diversas áreas e departamentos da Cocal? É uma jornada, né? Quando a gente fala sobre comunicação, a Cocal ela tem passado aí por uma jornada de transformação. A auditoria não é diferente. Nós estamos falando de uma estrutura que vem se consolidando ao longo de 4, quase 5 anos. Então, acho que o primeiro aspecto e o mais importante é o que o mercado chama de tone at the top, que é, como que a alta administração apoia essa agenda. Então, esse apoio, né, pela alta administração, essa já é a primeira mensagem que toda organização precisa passar. A partir desse ponto, né, do ponto de partida da mensagem, né, da agenda da alta administração, tudo que fazemos, comunicamos, plano de treinamento ou mesmo de comunicação, como se comunicar com todos os níveis da organização, ele é importantíssimo. Isso inclui não só a comunicação, mas esses treinamentos, falar sobre esse tema, para que cada um conheça o seu papel dentro dessa estrutura de governança, entenda o que é a auditoria interna e como contribuir com a auditoria interna. Uhum. Tá. E qual é o impacto da auditoria interna na construção de confiança dos públicos de interesse na Cocal, incluindo acionistas, clientes, parceiros comerciais? Como eu comentei, né, a auditoria interna ela atua como um órgão de fiscalização e controle, dentro de um ambiente maior, de um sistema que ele traz outros órgãos, não somente de fiscalização e controle, mas a própria administração. E aí, na posição, né, de órgão de fiscalização e controle, é uma maneira que a gente pode esclarecer melhor qual é o ambiente de risco da organização e o quão preparados estamos. E aí, dessa forma, né, com essa transparência, a recorrência na prestação de contas. E aí, é mais um esclarecimento, né? A auditoria interna, ela não visa auditar a pessoa, ou mesmo o departamento específico, né? Ou trazer uma exposição negativa ao indivíduo, trazer uma exposição negativa ao departamento ou ao processo. O que ela precisa fazer é esclarecer. Então, diante de um aspecto de incerteza, diante de um risco que pode se tornar uma crise, né? O quão bem preparados estamos ou não estamos. Sim. E dessa forma, né, trazendo esse esclarecimento e prestando de maneira recorrente contas de tudo que estamos observando, é a maneira como a gente dá o conforto para a administração, para a nossa liderança, se estamos mais ou menos expostos. No final do dia, nós levamos esse conforto e levamos também um direcionamento sobre os aspectos de melhoria. Então, nenhum investidor ele quer investir num negócio que ele não tenha esse tipo de esclarecimento, ou que ele não tenha controle. Né? A gente não vai amanhã ganhar um determinado recurso e levar o nosso recurso para um ambiente que eu não sei como que ele é controlado. Eu não sei quais são os riscos desse negócio. Eu não sei qual que é o nível de responsabilização, né, sobre os gestores, administradores, em determinadas situações. Então, esse esclarecimento é muito importante para as partes interessadas e é o que permite, que viabiliza, né, trazer recursos para o negócio. Por isso que não deixa de ser um dos principais instrumentos da governança corporativa dentro de uma estratégia maior ESG. Sim, e você falou um ponto muito importante, que a gente sempre ressalta a independência, mas também tem essa impessoalidade, né? Eu costumo falar também que a gente audita o processo e não as pessoas. Eu acho que isso é bem importante todo mundo ter em mente, que não é pessoal, e sim trazer mesmo esse conforto, né? Que tipo de risco que eu estou assumindo no fim do dia, né? Sim. Vamos lá. E como que a auditoria interna avalia e monitora o cumprimento daí de políticas e procedimentos? O nosso escopo em si, né, a gente tem um plano anual. Esse plano anual ele é aprovado pelo nosso conselho e pelo nosso comitê de riscos e auditoria. Então a gente garante essa independência porque quem direciona os nossos trabalhos são membros do conselho e membros do comitê. Uma vez direcionado, né, esse escopo ele tem a capilaridade suficiente para a gente auditar as principais políticas e procedimentos da organização. Então, se a gente partir do pressuposto que um dos principais riscos de uma organização
né, é a execução de atividades em desacordo com procedimentos, em desacordo com políticas, diretrizes, né, regras da alta administração, o nosso escopo ele tem que ter capilaridade para a gente olhar para isso. Agora, os nossos tentáculos, né, ou seja, os nossos braços, eles não conseguem alcançar todas as partes da nossa cadeia de valor da nossa empresa. Mas há um processo de como selecionar aquilo que é mais relevante para aquele ano, para aquela safra. E dentro dessa capilaridade, a gente traz esse conforto de uma avaliação objetiva e independente sobre nossas políticas, sobre nossos procedimentos. Nem todo ambiente ele vai ter a política, ele vai ter o procedimento. Então, diante da avaliação baseada em risco, que esse é nosso principal pilar, existem ambientes que, inclusive, a auditoria pode pontuar que, dado o risco e a relevância, eu preciso ter uma política, eu preciso ter um procedimento. Por isso que é uma auditoria baseada em risco e não baseado na atividade. Porque se é baseado na atividade, eu fico limitado àquela atividade. Sim. Então, ela acaba sendo mais abrangente e a gente garante com o plano anual. Beleza. E aí, já trazendo um pouquinho de princípios éticos, né? Quais são os que guiam o trabalho da auditoria interna na Cocal e como que eles são aplicados no dia a dia? A ética, ela caminha lado a lado com a profissão do auditor e com a profissão de qualquer gestor e qualquer liderança. Se a gente olhar para a Cocal, a gente fala que, né, dos 5 mil e alguma coisa colaboradores, todos eles caminham lado a lado com a ética, né? E aí eu faço um paralelo, nós temos 3 valores principais explicitados na nossa identidade organizacional, sendo segurança em primeiro lugar, integridade e pessoas. Então, quando a gente fala de, principalmente, integridade, ele está muito relacionado com o comportamento ético. E a gente costuma, às vezes, até brincar, né? Poxa, como que é explicitado o comportamento ético dentro de um negócio pequeno? Normalmente, a forma como o dono pensa. Ele tem lá os seus valores e dentro desses valores, ele fala com os profissionais sobre esses valores. E aquilo se transforma meio que mesmo que informal num código de ética e conduta. A Cocal, por ser um grupo maior, por ser um grupo grande, esse comportamento esperado ele passa a ser explicitado num documento chamado Código de Ética e Conduta. E a auditoria, claro que não fica fora disso. Ela está dentro desse escopo. Ela tem que seguir os princípios, valores, comportamentos esperados desse material. E ao mesmo tempo, na nossa política, um dos principais valores destacados, aliás, o primeiro deles que está lá na nossa política, é a conduta ética. Ou seja, a gente ter essa responsabilidade para que a gente nunca perca a independência, para que a gente atue de maneira objetiva, para que a gente dê transparência em tudo que a gente faz e, falando um linguajar mais comum, que a gente não pinte demais uma situação, ou seja, acaba exponenciando um determinado risco e que não é tudo aquilo, ou que a gente acaba suprimindo, às vezes, de maneira indevida, uma situação que pode se transformar numa situação de crise lá na frente. Então, assim, é um compromisso muito forte com a ética, com a integridade, e quando a gente olha para os nossos papéis de trabalho, os nossos procedimentos, eles seguem essas principais práticas, que são, inclusive, regimentadas pelo próprio IPPF, que a gente está falando de políticas internacionalmente aceitas e que a gente traz como boas práticas para esse nosso dia a dia. Como os programas de treinamento e desenvolvimento da Cocal contribuem com controles internos e práticas de conformidade? O que eu acredito é que a gente tem feito, né, é uma jornada, e a gente tem acompanhado essa jornada de desenvolvimento na Cocal em relação à estratégia ESG, e mais especificamente a governança corporativa, modelos de gestão contemporânea, para que de fato todo gestor ele aprenda a ter uma percepção, né, de riscos, e dentro dessa percepção de riscos que ele consiga, com o papel e responsabilidade dele, direcionar os principais controles. Então, essa é uma cultura que tem sido desenvolvida, o próprio Cocalcast que tem trazido aí assuntos super relevantes e interessantes para todos os nossos colaboradores, comunidade, é uma forma de aculturamento. Agora, nós temos também uma agenda, né, junto à nossa equipe de treinamento,
para levar esse conhecimento, para que as pessoas, né, os nossos colaboradores, eles entendam os principais conceitos e como eles fazem isso no dia a dia. Nós já temos uma cultura, né, pela segurança, como segurança em primeiro lugar, muito desenvolvida há anos. Né? Então, essa percepção de riscos relacionados à saúde e segurança, e o que fazer com esses riscos, né? Como se portar em relação a isso, a gente tem desenvolvido já há alguns anos. Sim. Então, é uma cultura um pouco mais fácil de se adaptar a outros tipos de riscos, não somente a saúde e segurança. Então, os nossos colaboradores eles já estão mais adaptados a perceberem outros tipos de riscos em suas atividades, em seus escopos, para que através dessa percepção eles possam direcionar ali as ações, os controles internos dentro desse processo aí de aculturamento. Legal. E agora, para encerrarmos, como que os colaboradores da Cocal têm contribuído e ainda podem contribuir, né, para que esse processo de auditoria interna seja parte do cotidiano deles? Eu acho que assim, até pelo fato da gente trazer como um dos nossos valores pessoas, o respeito dentro da Cocal, ele é diferenciado. Sim. É claro que assim, a gente tem os nossos desafios do dia a dia, cada um tem as suas metas, a sua estratégia, né, a serem seguidas, mas esse espírito contributivo, esse espírito de colaboração é o que a gente mais percebe. Então, mesmo sendo mais independente, como somos enquanto auditores, nós nos sentimos parte integrante de um time, parte integrante desse sistema maior. Então, o receber a auditoria de braços abertos, né, a gente percebe que isso vem evoluindo, é uma jornada de aprendizado, mas não há barreiras com relação à auditoria interna ou a outras auditorias, e eu vejo que muito fortalecido por esse valor, o valor de respeito, né, das pessoas entenderem o que cada um faz, e aí dentro de um escopo, né, onde a gente tem, que eu costumo dizer sobre as linhas, né, de defesa de um pronunciamento que foi dado pelo Instituto dos Auditores Internos, tem uma função muito importante da primeira linha, que são as áreas operacionais, que elas estão o tempo todo lidando com a oportunidade e lidando com o risco, assumindo riscos, tomando decisão. Ao mesmo tempo, a gente tem estruturas dentro da Cocal e que tem uma sinergia muito forte com a primeira linha, e que essas estruturas de segunda linha têm um caráter mais consultivo, colaborativo, trazem melhorias contínuas, são programas que trazem melhorias contínuas, ou seja, apoia a primeira linha, essa primeira linha da operação. E não menos importante, mas por fim aqui nós temos a terceira linha, que é a auditoria interna. E a auditoria interna, de maneira mais independente, ela dá um pouco mais de conforto sobre tudo que está acontecendo aqui para trás. Então, se a gente trabalha bem a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha, dificilmente riscos importantes e que podem trazer situações de riscos se materializam, né? E se materializar, a gente tem uma rápida resposta. Então, essa complementação e o papel e responsabilidade de cada uma dessas estruturas, né, faz com que, de fato, a auditoria seja recebida de braços abertos, que seja entendido pela administração, pela nossa liderança como um importante instrumento de governança e que continue assim. Sim. É o que a gente sempre aposta, é o que a gente sempre comenta, né, com todos os colaboradores, para que não tenham receio, né, de expor as fragilidades. Porque ninguém mais conhece, né, melhor o processo do que a própria pessoa que está ali, o próprio gestor que está ali. E aquele momento de auditoria é o momento de colocar tudo em cima da mesa e falar assim, isso está muito legal e isso não está legal. E aí é o momento que a auditoria ela atua como um grande propulsor da melhoria contínua. Por quê? Porque ela pinça, né, essas situações de oportunidade e levam junto com o gestor a essa melhoria contínua. Sim. Esse cenário que você destacou é muito perceptível, né? Tô nessa jornada há algum tempo com você, né? Entrei na execução mesmo das auditorias e eu percebo muito essa visão de que somos parceiros. Ela está cada vez mais fortalecida
E eu concordo plenamente quando você fala que é desse respeito, dessa cultura organizacional mesmo que nós temos na Cocal, que cada dia mais está se fortalecendo esse pensamento. A auditoria interna é parceira e não está aqui para apontar o dedo, né? Sim, para vamos repensar e propor algo melhor. Inclusive para trazer mais segurança para a própria gestão, para a própria administração, né? Bom, chegamos ao final deste episódio do CocalCast. Quero agradecer à Cocal pela oportunidade de podermos compartilhar com todos sobre a relevância da auditoria interna para a sustentabilidade do negócio. Afinal, a Cocal tem buscado ser referência em impacto positivo e sabemos que a auditoria interna pode contribuir significativamente com esse objetivo. Agradeço também ao Rafael Accardo por estar aqui hoje, pelas trocas diárias na Cocal, pois sabemos que quando temos informações claras e confiáveis, a gente pode ser mais assertivo em nossas tomadas de decisões. E isso contribui tanto para o crescimento da empresa como dos colaboradores. Perfeito. Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade. É sempre bom, né, a gente falar sobre esses temas, esclarecer, né, para todos os nossos colaboradores, para a nossa comunidade, enfim, a todos que nos assistem. Estou sempre à disposição para falar sobre esses assuntos e agradeço aí a oportunidade. Obrigada. Encerramos aqui o nosso CocalCast. Obrigada por nos assistir.